O envelope chegou numa tarde comum de quinta-feira, entregue por um mensageiro vestido com um terno impecável, que parecia completamente deslocado no pequeno escritório compartilhado, onde Isabela Monteiro trabalhava. Ela estava debruçada sobre plantas arquitetônicas espalhadas pela mesa, marcando com lápis vermelho os pontos críticos de uma fachada do século XIX, que precisava de restauração urgente, quando o homem parou diante de sua estação de trabalho e pronunciou seu nome completo com um sotaque que ela não conseguiu identificar imediatamente. Isabela ergueu os olhos confusa e encontrou um par de luvas brancas segurando um envelope creme com um brasão dourado em relevo que ela jamais tinha visto pessoalmente, mas que reconheceu instantaneamente. Era o símbolo da família Al-Nasser, uma das casas reais mais poderosas dos Emirados Árabes Unidos. O mensageiro não disse mais nada, apenas inclinou levemente a cabeça, depositou o envelope sobre seus desenhos e saiu do escritório deixando um rastro de perfume caro e um silêncio pesado que fez todos os colegas de trabalho pararem o que estavam fazendo para olhar na direção dela. As mãos de Isabela tremeram quando ela pegou o envelope. O papel era grosso, texturizado, do tipo que custava mais do que ela ganhava em uma semana. Ela deslizou o dedo indicador sob a aba selada com cera vermelha e retirou um cartão que continha apenas 3 linhas escritas em caligrafia elegante, metade em árabe, metade em inglês. Senhorita Isabela Monteiro, sua presença é solicitada no Palácio Al-Nasser amanhã às 18 horas. O assunto é de natureza urgente e confidencial. Não havia assinatura, não havia explicação, não havia nenhuma indicação do que seria esse assunto urgente e confidencial. Isabela sentiu o estômago revirar. Ela tinha vindo para Dubai havia 6 meses com um contrato temporário para trabalhar na restauração de um conjunto de edifícios históricos no antigo distrito comercial da cidade, um projeto financiado por uma fundação ligada justamente ao conglomerado Al-Nasser, mas nunca, em nenhum momento, havia tido contato direto com a família real. Seu trabalho era técnico, discreto, quase invisível na hierarquia do projeto. Por que diabos a estariam convocando ao palácio? Isabela Monteiro tinha 29 anos, era formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em preservação histórica, e carregava no peito uma mistura de competência profissional e insegurança pessoal que ela tinha aprendido a disfarçar muito bem ao longo dos anos. Era uma mulher de estatura média, cabelos castanhos sempre presos num coque prático, olhos amendoados que revelavam sua ascendência mista e uma postura que oscilava entre determinação e recuo, dependendo do contexto. Vestia-se de forma discreta, quase sem cor, como se quisesse ocupar o menor espaço possível no mundo. Tinha medo de ser notada demais, medo de chamar atenção, medo de ser julgada. Esses medos não eram infundados. 3 anos atrás, em São Paulo, ela havia terminado um relacionamento de 5 anos com um homem que começou como namorado atencioso e terminou como alguém que controlava cada movimento dela, que criticava suas escolhas, que diminuía seus sonhos e que nos últimos meses havia começado a gritar e quebrar coisas quando contrariado. Isabela nunca falava sobre isso, mas a marca estava lá, invisível e profunda, como uma cicatriz emocional que ainda doía quando tocada. Dubai tinha sido sua fuga, seu recomeço, seu espaço seguro longe de tudo que aprendia ao passado. Mas agora, segurando aquele convite incompreensível, ela sentiu que algo grande estava prestes a invadir a bolha de segurança que ela havia construído tão cuidadosamente. Passou a noite em claro, revirando possibilidades na mente. Talvez houvesse um problema com o projeto. Talvez tivessem descoberto algum erro dela. Talvez estivessem prestes a demiti-la e queriam fazer isso pessoalmente por alguma razão absurda. Nenhuma das possibilidades fazia sentido completo, mas todas eram mais confortáveis do que admitir que ela simplesmente não fazia ideia do que estava acontecendo. Antes de continuar, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história incrível que vai te emocionar do início ao fim. O táxi que a levou até o Palácio Al-Nasser na tarde seguinte atravessou um portão monumental guardado por homens armados com uniformes impecáveis que checaram seus documentos 3 vezes antes de liberar a passagem. O caminho até a entrada principal
Serpenteava por jardins impossíveis, com fontes de mármore e palmeiras perfeitamente alinhadas, e flores que Isabela tinha certeza que não cresciam naturalmente naquele clima. Tudo era grande demais, limpo demais, perfeito demais. Ela se sentiu minúscula dentro daquele cenário, como uma mancha num quadro valioso. Vestia a roupa mais formal que tinha, um conjunto social cinza que já estava velho demais e que parecia patético ali, mas era o melhor que conseguia oferecer. Quando o táxi parou em frente a uma escadaria de granito que subia até uma porta dupla de madeira entalhada, Isabela precisou respirar fundo 3 vezes antes de conseguir se mover. Um assistente a recebeu na entrada, um homem jovem de terno preto que falava inglês com sotaque britânico e que a guiou através de corredores intermináveis decorados com tapeçarias antigas, lustres de cristal e obras de arte que ela só tinha visto em livros. Nenhuma palavra foi trocada além das instruções básicas de direção. O silêncio era opressivo. Isabela tentava memorizar o caminho caso precisasse sair correndo, o que era ridículo, mas o instinto de sobrevivência falava mais alto que a razão. Finalmente, o assistente parou diante de uma porta de mogno escuro, bateu 2 vezes, esperou uma resposta que Isabela não ouviu, e então empurrou a porta para dentro. Ele fez um gesto convidativo com a mão, mas não entrou. Isabela cruzou o limiar sozinha, e a porta se fechou atrás dela, com um clique suave, que soou como uma sentença. O escritório era enorme, com um pé direito altíssimo, paredes revestidas de madeira nobre e uma parede inteira de vidro que dava para um terraço com vista para o horizonte de Dubai. Mas Isabela mal registrou o ambiente, porque sua atenção foi imediatamente capturada pelo homem que estava de pé atrás de uma mesa de jacarandá, no centro da sala, Sheikh Khalid Al-Nasser. Ela o reconheceu das fotos que havia visto em jornais e em materiais do projeto, mas nenhuma fotografia tinha conseguido capturar a presença física dele. Ele era alto, devia ter mais de 1,85 m, com ombros largos sob um dish dasha branco impecável que realçava a pele morena e os traços aristocráticos. O rosto era de linhas marcadas, quase esculpidas, com uma barba curta perfeitamente aparada, olhos castanhos profundos e uma expressão que não revelava absolutamente nada. Ele tinha 42 anos. Isabela sabia disso, mas parecia atemporal, como se carregasse séculos de linhagem e poder concentrados naquele corpo. Khalid não sorriu, não estendeu a mão, não fez nenhum gesto de boas-vindas. Apenas a observou em silêncio por longos segundos que pareceram horas, e Isabela sentiu como se estivesse sendo avaliada, pesada, medida por algum critério que ela desconhecia completamente. Ela quis dizer algo, qualquer coisa para quebrar aquele silêncio insuportável, mas as palavras morreram na garganta. Finalmente, Khalid falou, e sua voz era grave, controlada, com um sotaque que misturava árabe e inglês de forma quase imperceptível. Sente-se, por favor, senhorita Monteiro. Não era um pedido, era uma ordem educada. Isabela obedeceu automaticamente, deslizando para uma cadeira de couro que estava posicionada diante da mesa, sentindo-se como uma estudante convocada à diretoria. Khalid permaneceu de pé por mais alguns segundos. Então caminhou até a parede de vidro e ficou olhando para a cidade lá embaixo, de costas para ela. A luz do final da tarde tornava sua silhueta quase uma sombra recortada contra o céu alaranjado. Quando ele finalmente falou de novo, foi direto ao ponto, sem rodeios, sem delicadeza. Vou morrer em 1 ano. As palavras caíram no ar como pedras. Isabela piscou, confusa, achando que tinha entendido errado. Khalid se virou para encará-la. Tenho uma doença cardíaca rara. Os melhores médicos do mundo me deram 1 ano, talvez 15 meses se eu tiver sorte. Não há cura, não há tratamento que funcione a longo prazo. Meu coração simplesmente vai parar de funcionar. Isabela abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que ela deveria dizer? Lamento muito. Por que está me contando isso? O que isso tem a ver comigo? Khalid continuou, implacável. Sou viúvo há 10 anos. Não tenho filhos. Minha linhagem, minha posição, meu legado, tudo isso morrerá comigo se eu não deixar um herdeiro. Meu conselho de família, os anciãos do clã, as tradições que governam meu povo, tudo exige que eu tenha um sucessor legítimo.
Eu não tenho tempo para os rituais tradicionais de cortejo, para alianças políticas, para os jogos que minha posição normalmente exigiria. Preciso de uma solução prática, rápida e eficiente. Ele fez uma pausa, cruzou os braços e a estudou com aqueles olhos que pareciam atravessar qualquer defesa. Preciso de uma esposa, temporária, contratual, alguém que aceite um acordo claro, um casamento civil, um ano de convivência, a concepção de um herdeiro. Em troca, essa pessoa receberá proteção, status enquanto durar o contrato e uma compensação financeira que garantirá conforto pelo resto da vida. Quando eu morrer, ela será livre para seguir seu caminho, mas a criança permanecerá aqui, sob os cuidados da família Al-Nasser, como é meu direito e meu dever. Isabela sentiu como se tivessem acabado de jogar um balde de água gelada sobre ela. Ela finalmente encontrou a voz rouca e incrédula. Por que eu? Era tudo que conseguia articular naquele momento. Khalid inclinou a cabeça levemente, como se considerasse a pergunta. Você foi recomendada. Minha equipe fez uma análise discreta de mulheres que trabalham em projetos ligados ao nosso conglomerado. Você atende aos critérios. Educada, profissionalmente competente, sem vínculos familiares complicados que criariam problemas legais, sem relacionamento sério no momento. E mais importante, alguém que demonstrou integridade moral no trabalho. Você recusou o suborno de um empreiteiro há 3 meses. Isso chamou atenção. Isabela sentiu uma mistura de ultraje e absurdo. Então a estavam vigiando, investigando. E tudo isso para quê? Para transformá-la numa espécie de barriga de aluguel real. Ela se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso de mármore. Isso é loucura. Eu não posso. O senhor não pode simplesmente comprar uma pessoa como se fosse uma transação comercial. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando no escritório enorme. Khalid não se moveu, não demonstrou nenhuma reação à explosão dela. Permaneceu ali, impassível, apenas esperando que ela terminasse. Não estou comprando você, senhorita Monteiro. Estou oferecendo um acordo de benefício mútuo. Você pode recusar, claro. A porta está ali. Você voltará para seu trabalho, para sua vida, e nada disso terá acontecido. Mas antes de decidir, talvez queira saber que a Fundação Al-Nasser é a principal financiadora internacional do Hospital Santa Clara em São Paulo, onde sua mãe, Dona Mariana Monteiro, está em tratamento para câncer de mama em estágio 3. O contrato da fundação com aquele hospital está sendo reavaliado no momento. Decisões sobre renovação de financiamento serão tomadas nas próximas semanas. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Isabela. Como ele sabia sobre sua mãe? Como ele sabia sobre o tratamento? Ela sentiu uma onda de raiva e desespero subir pela garganta. Isso é chantagem. Khalid balançou a cabeça lentamente. Não. É contexto. Estou sendo transparente sobre o fato de que sua decisão aqui pode ter consequências além do pessoal. Se você aceitar minha proposta, garanto pessoalmente que o Hospital Santa Clara receberá não apenas a renovação do contrato atual, mas um aumento significativo no financiamento que cobrirá tratamentos avançados para todos os pacientes oncológicos, incluindo sua mãe. Se você recusar, o hospital seguirá o processo normal de avaliação, que, devo admitir, não está favorável no momento devido a questões orçamentárias. Isabela sentou-se de novo, ou melhor, desabou na cadeira porque suas pernas não aguentavam mais mantê-la de pé. Ela colocou as mãos no rosto, tentando processar tudo aquilo. Sua mãe estava doente havia 1 ano. O tratamento no Santa Clara era a única esperança dela porque era o único hospital da região, com acesso aos protocolos experimentais que tinham mostrado resultados promissores. Se o financiamento acabasse, sua mãe seria transferida para o sistema público convencional, onde as filas eram longas e as chances eram menores. Isabela já tinha esgotado suas economias ajudando com os custos que o SUS não cobria. Não tinha mais nada para oferecer além de uma esperança frágil de que o tratamento funcionasse. E agora esse homem, esse sheik poderoso e moribundo, estava colocando tudo isso numa balança contra 1 ano da vida dela e a gestação de uma criança que ela entregaria depois. Isabela sentiu vontade de gritar, de chorar, de correr dali e nunca mais voltar. Mas a imagem do rosto cansado de sua mãe na última videochamada veio à mente, e ela soube, com uma clareza dolorosa,
que não tinha escolha de verdade. Não se tivesse que carregar o peso de saber que poderia ter salvo sua mãe, e escolheu não fazer nada. Ela ergueu os olhos para Khalid, que continuava ali, esperando, imóvel como uma estátua. E se eu aceitar, como funcionaria exatamente? A voz dela saiu cansada, derrotada. Khalid finalmente se moveu, voltando para trás da mesa e puxando uma pasta de couro que estava numa gaveta. Ele a abriu e deslizou um documento grosso pela superfície polida, até que ficou ao alcance de Isabela. Contrato completo, detalhado. Leia com atenção. Resumindo, casamento civil dentro de 2 semanas, você se mudará para uma ala privada deste palácio, terá sua própria equipe de assistentes e segurança, continuará seu trabalho no projeto de restauração se quiser, ou poderá se dedicar integralmente à gestação se preferir. Haverá acompanhamento médico constante. Exames de fertilidade serão feitos primeiro para garantir viabilidade. Quando a criança nascer, você terá direito a visitas regulares se desejar, mas a custódia principal ficará comigo, ou com a família Al-Nasser após minha morte. Em troca, você receberá 20 milhões de dólares depositados em uma conta em seu nome após o nascimento, além de todos os custos cobertos durante o período do contrato. 20 milhões de dólares. Isabela nem conseguia conceber quanto dinheiro era aquilo. Ela nunca tinha se importado muito com riqueza. Sempre viveu de forma simples, mas agora o número pairava ali como uma realidade concreta. Ela poderia garantir não apenas o tratamento da mãe, mas a segurança dela pelo resto da vida. Poderia voltar ao Brasil eventualmente e reconstruir tudo do zero sem nunca mais precisar se preocupar com dinheiro. Mas o preço era entregar um pedaço de si mesma, literalmente. Era gerar uma vida que não seria dela para criar. Era se casar com um estranho que morreria em 1 ano. Era aceitar ser parte de um plano frio e calculado, onde ela era apenas uma peça funcional. E se eu não conseguir engravidar? Isabela perguntou, a voz quase um sussurro. Khalid respondeu sem hesitar. Temos 1 ano. Faremos tudo o que a medicina moderna permite. Se após 1 ano não houver concepção bem-sucedida, o contrato será dissolvido, você receberá uma compensação reduzida de 5 milhões de dólares pelo tempo investido. E ambos seguiremos caminhos separados. O financiamento do hospital será mantido independentemente do resultado. Isso eu garanto. Pelo menos isso. Isabela pensou amargamente. Pelo menos sua mãe não seria punida se o corpo dela falhasse em cumprir a parte dela do acordo. Ela olhou para o documento na mesa, depois para o homem que poderia ter sido esculpido em pedra de tão inexpressivo. Posso levar isso para casa? Ler com calma? Consultar um advogado? Khalid acenou afirmativamente. Claro, tem 3 dias. Depois disso, preciso de uma resposta definitiva. Se for não, procurarei outra pessoa. Se for sim, começaremos os preparativos imediatamente. Ele caminhou até a porta e a abriu, sinalizando que a reunião tinha acabado. Isabela pegou o documento com mãos trêmulas e se levantou, sentindo as pernas bambas. Quando passou por ele na porta, Khalid falou mais uma vez, e havia algo diferente no tom, algo quase humano. Sei que isso não é convencional. Sei que estou pedindo algo extraordinário. Mas estou sendo honesto com você sobre tudo. Não haverá surpresas. Não haverá traições de contrato. Você tem minha palavra. A palavra de um sheik moribundo. Isabela pensou enquanto caminhava pelo corredor de volta, guiada pelo mesmo assistente silencioso. Que valor isso tinha? Mas mesmo enquanto a dúvida roía sua mente, uma parte dela, a parte prática e sobrevivente que tinha aprendido a existir depois do relacionamento abusivo, já estava fazendo cálculos. 1 ano. Apenas 1 ano da sua vida. E no final, liberdade total, segurança financeira e a consciência tranquila de ter salvado sua mãe. Seria tão terrível assim? Será que ela conseguiria se desligar emocionalmente o suficiente para tratar aquilo como o trabalho que era? Isabela passou os 3 dias seguintes, trancada em seu pequeno apartamento alugado, lendo e relendo cada cláusula do contrato. Consultou um advogado especializado em direito internacional por videochamada, alguém que cobrou uma fortuna por 2 horas de análise, mas que confirmou que o documento era sólido, legal
e surpreendentemente justo nos termos. Não havia armadilhas escondidas, não havia cláusulas abusivas. Era exatamente o que Khalid tinha dito que era: um acordo comercial para a geração de um herdeiro. Frio, direto, quase cirúrgico na precisão. Na noite do terceiro dia, Isabela ligou para sua mãe. Dona Mariana estava cansada, a voz fraca depois de mais uma sessão de quimioterapia, mas animada ao ouvir a filha. Elas conversaram sobre coisas banais, sobre o tempo, sobre as flores que uma vizinha tinha levado, sobre a novela que estava passando. Isabela não mencionou nada sobre o sheik, sobre o contrato, sobre a decisão que estava prestes a tomar. Mas quando sua mãe disse, quase no final da ligação: "Estou tão orgulhosa de você, minha filha, por estar aí realizando seus sonhos", Isabela sentiu o coração apertar e soube que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para manter aquela mulher viva. Na manhã seguinte, Isabela enviou um e-mail curto para o endereço que constava no contrato. "Aceito os termos. Quando começamos?" A resposta veio em menos de 1 hora. "Amanhã, 10 horas. Palácio Al Nasser. Exames médicos preliminares. Traga documentos pessoais." Assim, sem cerimônia, sem drama, Isabela Monteiro se tornou parte de um acordo que mudaria o resto da sua vida de formas que ela ainda não podia nem começar a imaginar. Os exames médicos foram invasivos, constrangedores e eficientes. Uma equipe de médicos, todos mulheres por respeito à privacidade dela, conduziram uma bateria completa de testes: fertilidade, genética, saúde geral, histórico familiar. Isabela se sentiu como um produto sendo inspecionado antes da compra, mas engoliu o desconforto e respondeu todas as perguntas com honestidade clínica. No final do dia, ela foi informada de que estava em perfeita saúde reprodutiva, sem nenhuma condição que pudesse impedir a concepção. O próximo passo seria o casamento civil, marcado para dali a 10 dias em uma cerimônia privada no próprio palácio, com apenas as testemunhas legais necessárias. Khalid apareceu apenas uma vez durante aquela semana de preparativos, numa tarde em que Isabela estava sendo medida para as roupas que usaria na cerimônia e nos eventos públicos que precisariam comparecer juntos eventualmente. Ele entrou na sala sem bater. Observou em silêncio por alguns minutos enquanto a costureira ajustava um vestido tradicional emiradense nela, e então comentou, quase distraído: "Fica bem em você." Isabela o encarou pelo espelho, sem saber se deveria agradecer ou ignorar. Optou pelo silêncio. Khalid continuou: "Preciso que entenda uma coisa. Quando nos casarmos, você se tornará oficialmente membro da família Al Nasser. Haverá expectativas, protocolos, eventos sociais onde sua presença será exigida. Minha equipe vai prepará-la para isso, mas preciso saber se está pronta para esse nível de exposição." Isabela se virou para encará-lo diretamente, não através do reflexo. "Não tenho escolha, tenho?" Khalid estudou o rosto dela por um longo momento. "Sempre temos escolha, senhorita Monteiro. Você escolheu aceitar este acordo. Agora precisa escolher como vai vivê-lo. Pode fazer isso com ressentimento e resistência, tornando o ano insuportável para ambos. Ou pode fazer isso com pragmatismo e talvez até encontrar alguma forma de paz no processo. Eu recomendo a segunda opção." Ele saiu da sala tão silenciosamente quanto entrou, deixando Isabela sozinha com suas próprias reflexões e com a costureira que fingia não ter escutado nada. O casamento aconteceu numa manhã de sábado ensolarada. A cerimônia durou menos de 15 minutos, conduzida por um oficial civil que leu os votos em árabe e inglês, enquanto Isabela e Khalid permaneciam de pé, lado a lado, diante de uma mesa de mogno, onde os documentos estavam dispostos. Isabela usava um vestido branco simples, sem véu, sem flores, sem nada que sugerisse romantismo. Khalid estava com um traje formal ocidental, um terno escuro que o fazia parecer ainda mais imponente. Quando chegou a hora de assinar, a mão de Isabela tremeu levemente, mas ela conseguiu escrever seu nome com letra firme. Khalid assinou em seguida, sua caligrafia elegante e precisa. As testemunhas assinaram. O oficial declarou que estavam legalmente casados, segundo as leis dos Emirados Árabes Unidos. Não houve beijo, não houve abraço, não houve nem mesmo um aperto de mãos.
Apenas um aceno mútuo de reconhecimento antes que cada um seguisse para suas próprias alas do palácio. Isabela foi conduzida aos seus novos aposentos por uma assistente chamada Amira, uma mulher emiradense de meia-idade que falava português com sotaque carregado e que tinha sido designada para ajudá-la na transição. Os aposentos eram uma suíte maior que o apartamento inteiro onde Isabela morava antes, com sala de estar, quarto, closet, banheiro de mármore com banheira de imersão e uma varanda privativa com vista para os jardins. Tudo era decorado em tons de marfim e dourado, com móveis que pareciam antiguidades valiosas e obras de arte nas paredes que Isabela não tinha conhecimento suficiente para avaliar, mas que certamente custavam fortunas. Havia flores frescas em vasos de cristal, uma cesta de frutas exóticas sobre a mesa de centro e uma estante cheia de livros em vários idiomas, incluindo português. O Sheik Khalid pediu que preparássemos tudo de acordo com o que achamos que a senhora apreciaria. Amira explicou enquanto mostrava cada cômodo. Se houver qualquer coisa que precise ou queira mudar, basta pedir. A equipe está à disposição 24 horas. Isabela apenas acenou, ainda processando a irrealidade da situação. Ela era uma mulher casada agora, esposa de um dos homens mais poderosos do Oriente Médio, e ao mesmo tempo, não era nada disso de verdade. Era apenas uma contratada temporária cumprindo um papel que terminaria em 12 meses. Naquela primeira noite como esposa de Khalid al-Nasser, Isabela se sentou sozinha na varanda de seus aposentos, observando as luzes de Dubai cintilarem no horizonte distante. O ar estava quente ainda, carregado com o perfume dos jasmins que cresciam nos jardins lá embaixo. Ela pensou em sua mãe, que acreditava que a filha estava simplesmente focada demais no trabalho para ligar com frequência. Pensou em seus colegas do escritório de restauração, que tinham sido informados de que ela deixaria o projeto por motivos pessoais urgentes. Pensou no homem que agora era legalmente seu marido e que estava em algum lugar naquele palácio enorme, provavelmente trabalhando ou lidando com assuntos de Estado. Alguém que ela mal conhecia e que morreria antes que ela tivesse a chance de conhecer de verdade. E pela primeira vez desde que tudo começou, Isabela permitiu que as lágrimas viessem. Chorou silenciosamente, deixando que a dor, o medo, a solidão e a absurdidade de tudo transbordassem na privacidade da noite. Quando finalmente parou, se sentiu estranhamente vazia e limpa, como se tivesse lavado alguma coisa que estava presa dentro dela havia tempo demais. Enxugou o rosto, respirou fundo o ar perfumado e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Sobreviveria aquele ano. Faria o que precisava ser feito. Protegeria sua mãe. Cumpriria o contrato. E no final, sairia dali com sua dignidade intacta, mesmo que tivesse que construir uma fortaleza emocional ao redor do coração para conseguir isso. Isabela Monteiro não sabia muitas coisas sobre o futuro naquele momento, mas sabia disso. Ela era mais forte do que aparentava e tinha sobrevivido a coisas piores do que um casamento por contrato. Pelo menos era isso que ela tentava se convencer enquanto a noite avançava e o silêncio do palácio a envolvia como um manto pesado e inescapável. Os primeiros dias como esposa de Khalid al-Nasser foram marcados por uma rotina estranha de proximidade e distância simultâneas. Isabela acordava sozinha em sua suíte luxuosa, tomava café da manhã preparado por uma equipe invisível, que deixava tudo pronto antes mesmo dela sair do quarto, e então passava as manhãs em aulas particulares sobre etiqueta emiradense, história da família al-Nasser, protocolos sociais e até mesmo algumas lições básicas de árabe. Amira era paciente e pragmática, nunca fazendo perguntas pessoais, mas sempre disponível para explicar os detalhes incompreensíveis daquele mundo novo. Isabela aprendia sobre como se comportar em eventos públicos, como cumprimentar os anciãos da família, como vestir-se apropriadamente para diferentes ocasiões, como navegar as complexidades de uma sociedade que misturava a tradição milenar com modernidade ultra-rápida. Era exaustivo e desconcertante, mas ela absorvia tudo com a mesma determinação que aplicava em seus estudos de arquitetura. Conhecimento era poder, e ela precisava de todo o poder possível para sobreviver àquele ano. Khalid aparecia apenas no jantar, e mesmo assim nem todas as noites. Quando estava presente, sentava-se à cabeceira de uma mesa comprida demais para 2 pessoas,
com Isabela do lado oposto, metros de madeira polida separando-os como um abismo. Eles comiam em silêncio na maioria das vezes, ou trocavam comentários banais sobre o dia, sobre o clima, sobre absolutamente nada de substancial. Khalid perguntava se ela estava confortável, se precisava de alguma coisa, se as aulas estavam sendo úteis. Isabela respondia com monossílabos educados, mantendo a máscara de cortesia profissional que tinha decidido usar como armadura. Não queria conhecê-lo. Não queria criar conexão. Era mais fácil assim, mais seguro. Ele era um contrato andante, um meio para um fim, e ela precisava manter isso claro na mente. Mas era impossível não observá-lo quando achava que ele não estava prestando atenção. Impossível não notar os detalhes que vazavam através da fachada de controle absoluto. A forma como ele massageava o pulso esquerdo quando pensava que ninguém via, um gesto inconsciente que sugeria dor ou desconforto. As linhas de cansaço ao redor dos olhos que pareciam mais profundas a cada dia. A maneira como ele às vezes parava no meio de uma frase e olhava para o nada por alguns segundos antes de continuar, como se tivesse esquecido momentaneamente onde estava. Eram sinais pequenos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Lembretes silenciosos de que aquele homem, por mais poderoso que fosse, estava morrendo aos poucos. 3 semanas depois do casamento, durante um daqueles jantares silenciosos, Khalid colocou o garfo e a faca de lado com cuidado deliberado e olhou diretamente para Isabela pela primeira vez em dias. Precisamos falar sobre a parte prática do acordo. A voz dele era neutra, mas havia uma tensão subjacente que Isabela não conseguiu identificar. Ela sentiu o estômago revirar, sabendo exatamente sobre o que ele estava falando. A concepção, o filho, o propósito central de tudo aquilo. Ela tinha estado evitando pensar naquele aspecto, empurrando para um canto distante da mente. Mas obviamente não poderia adiar para sempre. Os médicos confirmaram que você está no período fértil ideal esta semana. Khalid continuou, mantendo o tom clínico, quase médico. Podemos proceder de 2 formas. A primeira seria através de inseminação artificial, que é menos pessoal, mas também estatisticamente menos efetiva nas primeiras tentativas. A segunda seria de forma natural, que tem taxas de sucesso mais altas, mas obviamente requer um nível de intimidade física, que entendo possa ser desconfortável para você. A escolha é sua. Não farei nada que você não consinta plenamente. Isabela segurou a borda da mesa com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Ela tinha pensado sobre isso, claro que tinha, mas discutir com a frieza de uma reunião de negócios tornava tudo ainda mais surreal. Parte dela queria escolher a inseminação artificial, manter a distância, reduzir tudo a um procedimento médico estéril, mas a parte pragmática, a parte que tinha lido todas as estatísticas que os médicos forneceram, sabia que teriam mais chances de sucesso rápido se fizessem da forma natural. E quanto mais rápido conseguissem, menos tempo ela precisaria passar naquele limbo estranho. Natural. Ela ouviu sua própria voz dizer, surpreendentemente firme, tem mais chance de funcionar logo. Quanto antes conseguirmos, melhor para ambos. Khalid assentiu uma vez, como se ela tivesse acabado de aprovar uma proposta de negócio. Amanhã à noite, então. Virei aos seus aposentos às 10 horas, se isso for aceitável para você. Era tão transacional, tão desprovido de qualquer romantismo ou emoção, que Isabela quase riu da absurdidade. Ela estava marcando o momento de conceber uma criança como se marca uma consulta de dentista. O dia seguinte passou em câmera lenta. Isabela mal conseguiu se concentrar nas aulas, sua mente vagando constantemente para a noite que se aproximava. Amira notou sua distração, mas não comentou nada. Apenas preparou um banho relaxante com óleos aromáticos à tarde e deixou um roupão de seda cara sobre a cama junto com uma nota que dizia apenas coragem. Isabela se perguntou quanto a equipe sabia sobre os termos do casamento dela, quanto era óbvio para todos que aquilo não era uma união de amor, mas um acordo prático. Às 10 horas em ponto, 3 batidas suaves soaram na porta de seus aposentos. Isabela, que tinha passado a última hora sentada na beira da cama tentando controlar a respiração, se levantou com pernas trêmulas e foi abrir. Khalid estava ali, usando uma túnica tradicional de casa ao invés do dishdasha formal.
os pés descalços como era costume em ambientes privados. Pela primeira vez ele parecia ligeiramente menos composto. Uma vulnerabilidade quase imperceptível no jeito como segurava o batente da porta. "Posso entrar?" Isabela se afastou para dar passagem, fechando a porta atrás dele, e de repente muito consciente do quão íntima aquela situação era. Eles estavam sozinhos no quarto dela, prestes a fazer algo que mudaria ambos irrevocavelmente. Khalid caminhou até a janela, mantendo distância respeitosa, e falou sem olhar para ela. "Se mudar de ideia a qualquer momento, apenas diga. Podemos parar. Podemos tentar outra noite. Podemos escolher a inseminação artificial. Isso precisa ser sua decisão tanto quanto minha." "Não mudei de ideia", Isabela respondeu. E foi verdade. Tinha medo, sim. Desconforto, sim. Mas não havia dúvida. Precisava fazer aquilo. Mas não sei como. Como isso funciona nesse contexto? "Não sei o que você espera." Khalid finalmente se virou para encará-la. E havia algo diferente em seus olhos. Algo mais humano do que ela tinha visto antes. "Não espero nada além do que já foi acordado. Não espero performance. Não espero prazer. Não espero fingimento. Apenas o necessário. Podemos fazer isso tão rápido ou tão devagar quanto você precisar." Isabela assentiu, engolindo em seco. Khalid se aproximou então, cada passo medido e cauteloso, até estar perto o suficiente para tocar. Ele ergueu a mão lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse, e tocou o rosto dela com dedos surpreendentemente gentis. "Você está tremendo." "Estou nervosa", Isabela admitiu, odiando a vulnerabilidade na própria voz. "Eu sei", Khalid murmurou. "Eu também estou. Acredite ou não." E então ele a beijou. E Isabela não estava preparada para o fato de que seria gentil. Não estava preparada para o calor, para a textura, para a realidade física de outra pessoa tão perto. Tinha-se convencido de que seria mecânico, clínico, quase desagradável. Mas não foi. Foi estranho e íntimo e confuso. E quando Khalid deslizou as mãos para sua cintura, Isabela percebeu que estava respondendo instintivamente. O corpo fazendo escolhas que a mente ainda estava processando. O que aconteceu depois foi uma mistura de desajeitado e surpreendentemente terno. Khalid se moveu com cuidado, sempre verificando, sempre dando espaço para ela respirar. Não havia paixão desenfreada. Não havia declarações de desejo. Mas havia uma atenção mútua que tornava tudo menos transacional do que Isabela tinha imaginado. Quando terminou, eles ficaram lado a lado na escuridão do quarto por alguns minutos em silêncio, cada um processando o que tinha acabado de acontecer. Então Khalid se levantou, se vestiu em silêncio e parou na porta antes de sair. "Obrigado por sua coragem", ele disse suavemente, e foi embora. Isabela ficou acordada por horas depois disso, encarando o teto, tentando entender o turbilhão de emoções que a atravessava. Tinha esperado sentir-se violada, usada, reduzida, mas não foi isso. Sentia-se estranha, sim, deslocada, sim, mas também algo mais que não conseguia nomear. Tinha cruzado uma linha invisível, tinha permitido que alguém entrasse num espaço que ela tinha mantido fechado, desde o relacionamento abusivo anos atrás. E a pessoa que tinha entrado tinha sido cuidadosa, tinha sido respeitosa, tinha sido quase gentil. Isso tornava tudo mais complicado de processar. Os dias seguintes caíram numa rotina diferente. Khalid continuava aparecendo para o jantar, mas agora havia uma consciência nova no ar entre eles. Uma intimidade reluctante que nenhum dos dois sabia como lidar. Eles não falavam sobre aquela noite. Não mencionavam o que tinha acontecido. Mas estava ali, fantasma silencioso em cada silêncio. 3 noites depois ele voltou aos aposentos dela. Depois disso estabeleceram um padrão. A cada 2 ou 3 dias, sempre à noite, sempre com a mesma cautela e a mesma estranha ternura. Isabela tentava manter a distância emocional, mas era como tentar segurar água nas mãos. A cada encontro, ela aprendia algo novo sobre o homem que era seu marido temporário. Aprendeu que ele tinha uma cicatriz pequena acima do quadril esquerdo, de uma cirurgia de apendicite quando tinha 12 anos. Aprendeu que ele falava durante o sono às vezes, palavras em árabe que ela não entendia. Aprendeu que ele tinha mãos grandes,
e surpreendentemente calejadas para alguém que vivia em palácios. E quando ela comentou sobre isso uma noite, ele explicou que gostava de trabalhar com madeira nos raros momentos livres, que tinha uma oficina nos fundos do palácio onde construía caixas e pequenas esculturas que nunca mostrava a ninguém. 2 semanas se transformaram em 1 mês. 1 mês se transformou em 6 semanas. Isabela fazia testes de gravidez regularmente como os médicos instruíram, e cada resultado negativo trazia uma mistura confusa de alívio e decepção. Parte dela queria que funcionasse logo para poder encerrar aquela fase estranha. Outra parte, que ela mal admitia para si mesma, estava começando a se acostumar com a rotina, com os jantares, com as conversas que tinham começado a acontecer sobre assuntos reais. Uma noite, Khalid chegou para o jantar parecendo mais cansado que o usual. Uma palidez sob a pele morena que Isabela não conseguiu ignorar. Ele mal tocou na comida, empurrando o arroz pelo prato sem realmente comer. "Você está bem?" ela perguntou antes de poder se segurar. Khalid ergueu os olhos, surpreso pela pergunta direta. Apenas um dia difícil, reuniões longas com o conselho, mas havia algo mais. Isabela podia sentir. "É o coração?" Ela pressionou e viu a máscara dele vacilar por uma fração de segundo. "Às vezes dói", ele admitiu finalmente, a voz baixa. "Os medicamentos ajudam, mas tem dias que são piores. Hoje foi um desses dias." Isabela sentiu algo apertar no próprio peito, uma empatia não solicitada. "Você deveria descansar mais, trabalhar menos." Khalid deu um sorriso cansado que não alcançou os olhos. "Não tenho esse luxo. Tempo é algo que não posso comprar, então preciso usar o que tenho da forma mais eficiente possível." A conversa morreu ali, mas ficou com Isabela pelas semanas seguintes. Começou a notar mais coisas. As reuniões que Khalid tinha até tarde da noite, os documentos que ele revisava obsessivamente, a forma como ele estava sistematicamente organizando tudo, deixando instruções detalhadas, preparando a transição de poder para quando não estivesse mais ali. Ele estava se preparando para morrer da mesma forma metódica que provavelmente tinha vivido, e havia algo profundamente triste nisso. No final do 2º mês, Isabela finalmente teve um teste positivo. Estava grávida. A notícia veio numa manhã de terça-feira, confirmada por 3 testes diferentes e depois pelo médico da família. Isabela deveria estar feliz, ou pelo menos aliviada. Metade do acordo estava cumprida. Mas quando Amira entrou na sala com lágrimas de alegria nos olhos, parabenizando-a efusivamente, Isabela sentiu apenas um peso estranho no estômago. Estava carregando a criança de Khalid, uma criança que ele nunca veria crescer, uma criança que ela concordou em entregar. Khalid foi informado imediatamente. Ele apareceu nos aposentos dela 1 hora depois, sem aviso prévio, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia emoção clara em seu rosto. Alívio, alegria, gratidão, tudo misturado numa expressão que o tornava incrivelmente humano. "Conseguimos", ele disse, e sua voz estava rouca. "Você conseguiu." Ele deu um passo na direção dela, parou, como se não tivesse certeza do que fazer, e então simplesmente estendeu a mão. Isabela a pegou e ficaram ali de pé, mãos unidas, 2 estranhos ligados pela vida crescendo dentro dela. A gravidez mudou tudo. Khalid se tornou protetor de uma forma que surpreendeu Isabela. Contratou uma equipe médica completa dedicada apenas a ela. Insistiu que ela parasse com as aulas extenuantes e descansasse mais. Começou a aparecer nos aposentos dela, não apenas à noite, mas durante o dia também, trazendo frutas frescas que tinha lido serem boas para gestantes, ou livros sobre desenvolvimento infantil que ele mesmo estava estudando. "Você não precisa fazer isso", Isabela disse numa dessas visitas quando ele apareceu com um travesseiro especial para grávidas que tinha mandado importar. "Estou apenas cumprindo minha parte do contrato. Cuidar de mim é responsabilidade da equipe médica." Khalid a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Talvez eu queira fazer mais do que o contrato exige. Você já considerou isso?" Isabela não sabia o que responder. Tinha construído paredes tão cuidadosas ao redor do coração. Tinha se convencido tão completamente de que aquilo era apenas um acordo comercial, que não sabia como lidar quando os limites começavam a ficar nebulosos. "Não devíamos complicar as coisas", ela disse finalmente. "Tem data de validade, lembra?"
O rosto de Khalid se fechou instantaneamente, a vulnerabilidade desaparecendo atrás da máscara de controle. Claro, você está certa. Me desculpe pela intrusão. Mito. Ele saiu rapidamente, deixando Isabela sozinha com o travesseiro caro e uma sensação horrível de que tinha acabado de machucar alguém sem querer. As semanas seguintes foram tensas. Khalid voltou a se distanciar, aparecendo menos, mantendo as interações estritamente funcionais. Isabela se disse que era melhor assim, mais seguro, mais próximo do que tinha sido acordado, mas sentia falta das conversas, das pequenas gentilezas, da sensação estranha de companheirismo que tinha começado a se desenvolver entre eles. A gravidez avançava, seu corpo mudando de formas que ela não estava totalmente preparada para lidar, e ela se sentia mais sozinha do que nunca. No terceiro mês de gestação, Khalid teve um episódio cardíaco grave. Isabela soube por Amira, que entrou em seus aposentos numa manhã com o rosto pálido de preocupação. O sheik está no hospital. Foi durante a noite. Um ataque. Os médicos estão com ele agora. O mundo de Isabela pareceu parar. Ele vai ficar bem? Amira hesitou, e essa hesitação disse mais do que palavras. Estão fazendo tudo o que podem. Isabela não pensou, apenas agiu. Vestiu-se rapidamente, ignorando os protestos de Amira sobre descanso e cuidado com o bebê, e exigiu que um motorista a levasse ao hospital. Chegou ao Sheikh Rashid Hospital em menos de 20 minutos, usando seu novo status como esposa do sheik para atravessar todas as barreiras de segurança e acessar a ala VIP, onde Khalid estava internado. Ele estava numa suíte privada, conectado a máquinas que monitoravam cada batimento do coração traidor, o rosto cinza contra os lençóis brancos. Os médicos explicaram em termos técnicos que Isabela mal processou. Arritmia grave, insuficiência cardíaca aguda. Estabilizado por enquanto, mas era um alerta do que estava por vir. O coração de Khalid estava piorando mais rápido do que esperavam. Talvez ele não tivesse um ano completo. Talvez tivesse apenas meses. Isabela se sentou na cadeira ao lado da cama e pegou a mão dele, fria e inerte. Ele estava sedado, inconsciente das máquinas, do medo, da mulher que tinha se tornado algo mais do que uma contratada temporária, sem que nenhum dos dois admitisse. Ela ficou ali por horas, recusando-se a sair mesmo quando a equipe médica sugeriu que voltasse para casa e descansasse. Sou a esposa dele, ela ouviu-se dizendo, e pela primeira vez sentiu o peso real daquelas palavras. Meu lugar é aqui. Khalid acordou no final da tarde. Seus olhos se abriram lentamente, desfocados pela medicação, e quando finalmente focaram em Isabela sentada ao lado dele, algo passou pelo rosto dele que ela nunca tinha visto antes. Surpresa genuína. Você está aqui, ele murmurou a voz rouca. Claro que estou. Isabela respondeu, apertando a mão dele mais forte. Onde mais eu estaria? Khalid fechou os olhos novamente, mas não soltou a mão dela. Você não precisava vir. Não está no contrato. Que se dane o contrato, Isabela disse antes de poder se conter, e Khalid abriu os olhos de novo, dessa vez completamente alerta apesar da sedação. Eles se olharam por um longo momento, e algo não dito passou entre eles. Uma admissão silenciosa de que as linhas que tinham traçado tão cuidadosamente estavam sendo apagadas há muito tempo. Khalid ficou internado por 5 dias. Isabela passou a maior parte desse tempo no hospital, voltando aos aposentos apenas para dormir quando a exaustão se tornava insuportável. Eles conversavam durante as horas longas e lentas de recuperação, conversas reais e profundas que nunca tinham tido antes. Khalid falou sobre a infância, sobre crescer sob o peso de expectativas impossíveis, sobre a morte da primeira esposa em um acidente de carro que ele ainda se culpava por não ter conseguido prevenir. Isabela falou sobre o relacionamento abusivo, sobre o medo que ainda carregava de não ser suficiente, sobre a decisão de vir para Dubai como fuga e como recomeço. Por que você não se casou de novo depois da sua esposa? Isabela perguntou numa dessas conversas. Khalid ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não fosse responder. Então, porque amá-la e perdê-la quase me destruiu. Passei 10 anos construindo muros para nunca mais sentir aquilo.
E então descobri que estava morrendo. E percebi que aqueles muros me custaram uma década de vida real. Por isso o contrato com você. Pensei que podia ter um herdeiro sem arriscar sentir de novo. E está funcionando? Isabela perguntou suavemente. Khalid olhou diretamente para ela. Não, não está nem um pouco. A verdade pairou entre eles grande e assustadora. Isabela sabia que deveria recuar, reforçar as fronteiras, lembrar ambos de que aquilo terminaria em meses. Mas não conseguiu. Em vez disso, apenas segurou a mão dele mais forte e ficou ali. Quando Khalid recebeu alta, algo fundamental tinha mudado entre eles. Não discutiram, não fizeram declarações dramáticas, mas a dinâmica era diferente. Khalid começou a passar as noites nos aposentos de Isabela, não para o propósito original que os tinha juntado, mas simplesmente para estar perto. Eles dormiam na mesma cama, Khalid com uma mão protetora sobre a barriga crescente dela, Isabela permitindo-se deitar contra o peito dele e ouvir o coração problemático bater seu ritmo irregular. A família Al-Nasser notou a mudança. Os anciãos começaram a fazer comentários sobre a conexão visível entre o sheik e sua esposa brasileira. Havia aprovação em alguns, desconforto em outros que tinham presumido que seria um arranjo mais distante. Isabela começou a ser incluída em mais eventos, apresentada não como uma esposa temporária, mas como a futura mãe do herdeiro Al-Nasser, uma posição de respeito e importância. No 4º mês de gravidez, Isabela acordou no meio da noite com Khalid falando em árabe durante o sono, a voz angustiada. Ela o acordou gentilmente, e ele agarrou as mãos dela com urgência, ainda preso entre sonho e realidade. Eu morri e você foi embora. Levou meu filho e desapareceu e eu não pude fazer nada porque estava morto. Era o medo dele. Isabela percebeu. Não apenas de morrer, mas de perder os dois, ela e a criança, mesmo na morte. Não vou desaparecer, ela ouviu-se prometendo. Vou garantir que seu filho conheça quem você era. Khalid a puxou para perto, enterrando o rosto nos cabelos dela. Não quero que meu filho apenas me conheça através de histórias. Quero estar lá. Quero vê-lo dar os primeiros passos. Quero ensiná-lo a ler. Quero... A voz dele quebrou. Isabela segurou-o enquanto ele finalmente permitia que a dor e o medo transbordassem. Esse homem poderoso que estava acostumado a controlar tudo menos seu próprio corpo em colapso. Eles ficaram assim por muito tempo entrelaçados na escuridão, e Isabela percebeu com uma clareza aterrorizante que tinha feito exatamente o que prometeu a si mesma que não faria. Tinha se apegado. Tinha começado a amar esse homem complicado e condenado. E não tinha a menor ideia de como sobreviveria quando ele se fosse. O 5º mês de gravidez de Isabela trouxe mudanças visíveis. Sua barriga estava redonda e proeminente, impossível de esconder mesmo sob as roupas largas que preferia usar. O bebê se mexia constantemente, chutes e socos suaves que a faziam parar o que estivesse fazendo para colocar a mão sobre o abdômen e sentir aquela vida pulsando ali dentro. Era real agora. Não mais uma linha rosa em um teste ou uma imagem desfocada em um ultrassom. Era uma criança. Um menino como os médicos tinham confirmado. E a cada dia que passava, Isabela sentia o peso da promessa que tinha feito se tornar mais pesado. Como ela entregaria esse bebê? Como simplesmente deixaria para trás alguém que tinha carregado dentro de si por 9 meses? Khalid estava obcecado pela gravidez de uma forma que era simultaneamente tocante e sufocante. Ele acompanhava todos os exames médicos, memorizava cada detalhe que os médicos compartilhavam, lia compulsivamente sobre desenvolvimento fetal e cuidados com recém-nascidos. Tinha transformado uma ala inteira do palácio em um berçário que parecia saído de uma revista de luxo, com móveis feitos sob medida, decoração em tons de azul suave e branco, e brinquedos que custavam mais do que o salário anual que Isabela ganhava antes. Ele passava horas ali, às vezes, apenas sentado na cadeira de balanço cara, olhando para o berço vazio, e Isabela sabia que ele estava tentando gravar cada detalhe na memória antes que fosse tarde demais. A saúde de Khalid estava declinando de forma visível apesar dos melhores tratamentos que o dinheiro podia comprar. Ele tinha emagrecido, os traços aristocráticos ficando ainda mais acentuados com a perda de peso. Havia dias em que a fadiga era tão intensa que ele mal conseguia sair da cama.
Mas mesmo assim insistia em comparecer às reuniões importantes, em manter as aparências, em continuar governando como se nada estivesse errado. O orgulho dele não permitia a fraqueza pública, mas em privado, nos momentos em que estava apenas ele e Isabela, a máscara caía. Ela o encontrava às vezes segurando o peito, respirando com dificuldade, esperando que a dor passasse. E sempre que isso acontecia, Isabela sentia o próprio coração se despedaçar um pouco mais. Uma tarde, Khalid a levou à oficina de marcenaria que ele tinha mencionado meses atrás. Era um espaço surpreendentemente simples nos fundos do palácio, cheirando a madeira fresca e verniz, com ferramentas organizadas meticulosamente nas paredes e várias peças em diferentes estágios de construção sobre bancadas. Ele a guiou até uma mesa no canto onde estava um berço pequeno, muito menor que o do quarto do bebê, feito de madeira de cedro polida até brilhar. Fiz isso, Khalid disse suavemente, passando a mão pelo trabalho intrincado de marchetaria na cabeceira. Comecei antes mesmo de você aceitar o acordo. Acho que sempre soube que precisava deixar algo feito com minhas próprias mãos. Isabela tocou o berço, sentindo as curvas suaves da madeira, o cuidado em cada detalhe. Havia pequenos animais esculpidos nas laterais. Um leão, um falcão, um cavalo, todos símbolos da cultura emiradense. É lindo, ela sussurrou, lutando contra as lágrimas. Quero que seja usado. Khalid continuou, não olhando para ela. Não como peça decorativa. Quero que nosso filho durma aqui nas primeiras semanas. Quero que saiba que seu pai fez isso pensando nele, amando-o antes mesmo de conhecê-lo. Ele vai saber. Isabela prometeu. E dessa vez, não conseguiu segurar as lágrimas. Khalid a puxou para um abraço apertado, e ficaram ali entre as ferramentas e a madeira, segurando um ao outro enquanto a realidade do tempo limitado os cercava. Eu te amo, Khalid murmurou contra os cabelos dela, tão baixo que ela quase não ouviu. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras, e Isabela sentiu como se algo dentro dela se quebrasse e se reconstruísse simultaneamente. Eu também te amo, ela respondeu. E era verdade. Uma verdade impossível e dolorosa que ela tinha lutado contra por meses, mas que não podia mais negar. Amava aquele homem que tinha entrado em sua vida como um contrato e se tornado seu mundo inteiro. E isso tornava tudo infinitamente pior, porque amor não mudava o fato de que ele estava morrendo, de que o tempo deles estava acabando, de que mesmo que conseguissem esses meses restantes juntos, nunca seria suficiente. O 6º mês trouxe complicações inesperadas. Isabela começou a ter contrações prematuras que assustaram a equipe médica e resultaram em repouso absoluto. Ela foi confinada à cama, monitorada constantemente, com medo de perder o bebê que tinha se tornado tão real e importante. Khalid praticamente se mudou para o quarto dela, recusando-se a deixá-la sozinha, trabalhando de um laptop ao lado da cama dela, sempre com uma mão tocando-a, como se o contato físico pudesse mantê-la e o bebê seguros. E se eu não conseguir fazer isso? Isabela perguntou numa noite particularmente difícil, depois de horas de contrações que finalmente tinham cessado com medicação. E se meu corpo falhar? Khalid entrelaçou os dedos nos dela. Então nós tentamos outra coisa. Mas você não vai falhar. Você é a pessoa mais forte que conheço, Isabela. Mais forte do que eu jamais serei. Você está morrendo e ainda levanta todos os dias e governa um país inteiro. Isabela disse, a voz carregada de emoção. Como você pode dizer que eu sou mais forte? Khalid sorriu, um sorriso triste que não alcançou os olhos. Porque você tem escolha, e escolhe ficar. Escolhe lutar. Escolhe amar mesmo sabendo que vai doer. Eu não tenho escolha sobre o que meu corpo está fazendo comigo. Mas você tem todas as escolhas do mundo. E ainda assim está aqui. As contrações pararam após uma semana de cuidados intensivos, e Isabela foi liberada para atividades leves, mas ainda mantida sob observação constante. O 7º mês chegou com um presente inesperado. A mãe de Isabela ligou com a notícia de que os exames mais recentes mostravam que o tumor tinha encolhido significativamente. O tratamento estava funcionando. Ela estava respondendo melhor do que os médicos esperavam. Havia esperança real de remissão completa. Isabela chorou de alívio ao receber a notícia, e Khalid segurou-a,
enquanto ela desabava, meses de medo e tensão finalmente encontrando uma saída. Ela vai ficar bem, Isabela repetia como um mantra. Minha mãe vai ficar bem. E Khalid apenas assentiu, feliz pela alegria dela mesmo que ambos soubessem que ele não compartilharia o mesmo destino. No 8º mês, a família Al-Nasser organizou um jantar formal para apresentar oficialmente Isabela aos membros mais importantes do clã e aliados políticos. Era uma tradição que normalmente aconteceria antes do casamento, mas dado as circunstâncias únicas da união deles, tinha sido adiada. Isabela estava aterrorizada. Seu árabe ainda era básico. Sua compreensão dos protocolos era incompleta, e ela estava visivelmente grávida num país onde a aparência e o decoro eram levados muito a sério. Khalid passou dias preparando-a, revisando nomes, títulos, alianças familiares, tópicos seguros de conversa e armadilhas a evitar. Eles vão julgá-la, ele admitiu francamente. Alguns vão ressentir sua posição, outros vão ser curiosos. Poucos serão genuinamente receptivos, mas você não precisa ganhar a todos. Apenas precisa mostrar que merece estar ao meu lado. E isso você já faz todos os dias, simplesmente sendo quem é. O jantar foi exatamente tão intimidador quanto Isabela tinha imaginado. Aconteceu no salão principal do palácio. Uma sala enorme com teto abobadado, colunas de mármore e decoração que gritava riqueza ancestral. Havia mais de 50 convidados, todos vestidos com trajes tradicionais ou ternos caros, todos exalando privilégio e poder. Isabela usava um vestido longo especialmente feito para a ocasião, em tecido fluido que acomodava sua barriga, mas mantinha a elegância, com bordados discretos em fios dourados, e um chale de seda que cobria seus ombros conforme o costume. Khalid não saiu do lado dela a noite toda, uma presença constante e protetora. Ele a apresentava com orgulho genuíno, sua mão sempre na parte baixa das costas dela, seus olhos desafiando qualquer um a questioná-la. Isabela sorriu, cumprimentou, respondeu perguntas sobre sua gravidez e sobre seus planos futuros com respostas cuidadosamente preparadas que não revelavam a natureza temporária do casamento. Ninguém além da família imediata de Khalid sabia dos termos reais do acordo, e era crucial manter essa ilusão. Um dos anciãos, um homem chamado Sheikh Rahman, que parecia ter uns 70 anos e carregava autoridade como um manto pesado, puxou Khalid de lado durante o jantar. Isabela não conseguiu ouvir a conversa, mas viu a expressão fechada de Khalid, a forma como seus ombros ficaram tensos. Quando ele voltou, havia algo diferente em seus olhos. O que foi? Isabela perguntou baixinho. Depois, Khalid murmurou. Conversamos depois. Mais tarde naquela noite, de volta à privacidade de seus aposentos, Khalid finalmente explicou. Rahman acha que você é boa demais para ser verdade. Ele suspeita que você tem motivos ocultos, que está aqui pelo dinheiro ou poder. Ele sugeriu que eu deveria ter verificações adicionais de antecedentes feitas, talvez até interrogatórios. Isabela sentiu uma onda de raiva. E o que você disse? Disse que ele estava fora de linha, que você é minha esposa escolhida, mãe do meu filho, e que qualquer desrespeito a você seria considerado desrespeito a mim. Khalid segurou o rosto dela com ambas as mãos. Não vou deixar ninguém, nem mesmo os anciãos mais respeitados, questionar seu lugar aqui. Você conquistou esse lugar. Com coragem, com dignidade, com tudo que você é. Khalid, talvez ele tenha razão em questionar. Isabela disse suavemente. Este casamento não é exatamente tradicional. E eu aceitei por dinheiro inicialmente, mesmo que as coisas tenham mudado. Não me importo como começou. Khalid a interrompeu. Importa-me como é agora. E agora você é tudo para mim. Você e nosso filho são as únicas coisas que importam. O 9º mês chegou com uma urgência palpável. O bebê estava grande e pesado. Isabela mal conseguia se mover confortavelmente. E cada dia parecia uma eternidade de espera. Os médicos monitoravam tudo de perto, prontos para induzir o parto se necessário, mas queriam deixar o bebê vir naturalmente se possível. Khalid estava mais ansioso que ela, se é que isso era possível. Ele verificava constantemente se ela estava bem, se sentia alguma contração, se algo tinha mudado. E então, numa madrugada de lua cheia,
A bolsa de Isabela rompeu. As contrações começaram devagar, dolorosas, mas espaçadas, e rapidamente se intensificaram. A equipe médica foi acionada. O quarto foi transformado em uma sala de parto improvisada porque Khalid recusou que ela fosse ao hospital. Queria que o nascimento acontecesse em casa, no palácio. Isabela não tinha energia para discutir. A dor era consumidora, ondas e ondas que pareciam nunca acabar. Khalid ficou ao lado dela durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão, secando seu rosto com panos úmidos, sussurrando encorajamentos em árabe e português misturados. Eram 13 horas de trabalho intenso, de dor que parecia rasgar Isabela ao meio, de exaustão que a fazia querer desistir. Mas cada vez que achava que não conseguiria mais, olhava para Khalid e via as lágrimas nos olhos dele, o medo e a esperança misturados, e encontrava forças para continuar. E finalmente, quando o sol começava a nascer pintando o céu de rosa e dourado, Adam Al-Nasser veio ao mundo com um choro forte que encheu o quarto. Um menino saudável, perfeito, com um tufo de cabelos escuros e olhos que, mesmo fechados, prometiam ser intensos como os do pai. Os médicos o limparam rapidamente e o colocaram no peito de Isabela, e ela segurou aquela vida minúscula, aquele milagre que ela e Khalid tinham criado, e soube que nunca mais seria a mesma pessoa. Khalid tocou a cabeça do filho com dedos trêmulos, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto sem que ele fizesse nenhum esforço para escondê-las. Ele é perfeito, ele sussurrou com voz quebrada. Você é perfeita. Ambos são. Eu não tenho palavras. Isabela puxou-o para mais perto, e ficaram ali os três. Uma família improvisada, mas real, conectados por amor que não tinha sido parte do acordo original, mas que tinha crescido apesar de todas as probabilidades. Os primeiros dias com Adam foram uma mistura de alegria intensa e exaustão completa. O bebê mamava constantemente, chorava nas horas mais imprevisíveis e dormia em rajadas curtas que deixavam Isabela zonza de cansaço. Mas Khalid estava ali para cada momento. Ele trocava fraldas com determinação desajeitada, embalava o filho por horas quando ele chorava, cantava canções de ninar em árabe com voz rouca, mas cheia de amor. Era claro que ele estava tentando absorver cada segundo, gravar cada memória antes que fosse tarde demais. 2 semanas após o nascimento de Adam, Khalid teve outro episódio cardíaco, esse pior que os anteriores. Isabela acordou no meio da noite e encontrou-o no chão do banheiro, consciente, mas incapaz de se levantar, o rosto retorcido de dor. Ela acionou a equipe médica em pânico, segurando-o enquanto esperavam, sussurrando que ele precisava aguentar, que Adam precisava dele, que ela precisava dele. Os médicos estabilizaram Khalid, mas o prognóstico era sombrio. Seu coração estava falhando mais rápido do que qualquer projeção anterior. Talvez semanas, disseram. Talvez dias. Não havia mais nada que pudessem fazer além de mantê-lo confortável. Isabela recusou-se a aceitar. Tinha que haver algo. Algum tratamento experimental, alguma cirurgia arriscada, qualquer coisa. Mas os médicos foram firmes. O corpo de Khalid simplesmente não aguentaria mais intervenções. E então, como um presente do destino ou da ciência, algo mudou. Um médico novo, recém-chegado à equipe vindo da Suíça, revisou todos os exames de Khalid com olhos frescos. Ele pediu novos testes, análises diferentes, e 3 dias depois, entrou no quarto de Khalid com uma expressão cautelosamente esperançosa. Eu acho que o diagnóstico inicial pode estar errado. As palavras ficaram suspensas no ar. Isabela, que estava amamentando Adam numa cadeira no canto, congelou. Khalid, deitado na cama, cercado por almofadas, se endireitou lentamente. Explique, ele ordenou, voz rouca mas autoritária. O médico, Dr. Mueller, abriu uma pasta com exames. Sua condição apresenta sintomas consistentes com cardiomiopatia restritiva, que é de fato terminal na maioria dos casos. Mas há aspectos específicos nos seus exames mais recentes que sugerem uma forma de amiloidose cardíaca, que, se for o caso, pode ser tratável. Há um procedimento novo, ainda experimental, mas com resultados promissores, que poderia não apenas parar a progressão, mas potencialmente reverter parte do dano. Por que ninguém viu isso antes? Isabela perguntou, voz afiada com uma mistura de esperança e raiva. Dr. Mueller hesitou.
Porque os sintomas são quase idênticos, e o primeiro diagnóstico foi feito baseado em critérios padrão, que não incluíam os testes específicos necessários para diferenciar. Foi um erro de diagnóstico compreensível, mas trágico. Mas não é tarde demais. Ainda podemos tentar. As próximas semanas foram um turbilhão. Khalid foi transferido para uma clínica especializada na Suíça, onde o procedimento seria realizado. Isabela e Adam foram junto, instalados em um hotel próximo ao hospital. A cirurgia era arriscada, com apenas 60% de chance de sucesso. Mas 60% era infinitamente melhor que zero. Khalid assinou todos os formulários de consentimento com mãos firmes. Olhou para Isabela e Adam uma última vez antes de ser levado ao centro cirúrgico e disse simplesmente: "Vejo vocês do outro lado." Isabela passou as 8 horas da cirurgia andando pelo corredor do hospital, Adam dormindo no carrinho ao lado dela, rezando para todos os deuses nos quais conseguia pensar. Quando o Dr. Muller finalmente apareceu ainda com a roupa cirúrgica, ela não conseguiu ler a expressão dele. "Deu certo?" Ela perguntou, voz quebrando. "Deu certo", ele confirmou com um sorriso cansado. "A cirurgia foi um sucesso. Removemos a maior parte do tecido amiloide e ele tolerou o procedimento melhor do que esperávamos. Vai precisar de meses de recuperação e acompanhamento, mas... Isabela, ele vai viver. Ele tem futuro." Isabela desabou ali mesmo no corredor, segurando Adam contra o peito e chorando com um alívio tão intenso que quase doía. Khalid ia viver. Ia ver o filho crescer. Ia ter os anos que tinha pensado perdidos. Era um milagre médico, mas para Isabela era simplesmente um milagre. A recuperação de Khalid foi lenta, mas constante. Nas primeiras semanas ele estava fraco e frustrado com as limitações do corpo que tinha que reaprender a funcionar. Mas a cada dia ficava mais forte, recuperava mais cor, sorria mais genuinamente. E a cada dia, Isabela via o peso da morte iminente se erguer dos ombros dele, substituído por algo mais leve, mais esperançoso. Mas com a esperança, veio também uma complicação inesperada: o contrato. O acordo que tinham feito era baseado na premissa de que Khalid tinha apenas 1 ano de vida. Agora que ele ia viver, o que aconteceria? Tecnicamente, Isabela tinha cumprido sua parte. Tinha dado um herdeiro. Poderia pegar os 20 milhões de dólares e voltar ao Brasil, livre de todas as obrigações. O contrato era claro sobre isso. A questão pairou entre eles por semanas sem ser dita em voz alta. Até que um dia, 3 meses após a cirurgia, com Khalid finalmente forte o suficiente para ter conversas difíceis, ele trouxe o assunto. Eles estavam nos aposentos de Isabela, Adam dormindo no berço de cedro que Khalid tinha feito, a luz suave da tarde entrando pela janela. "Precisamos falar sobre o contrato", Khalid disse, voz cuidadosa. Isabela sentiu o estômago revirar. Sabia que essa conversa viria, mas não estava preparada. "Eu sei", ela respondeu baixinho. "Você cumpriu tudo o que foi acordado", Khalid continuou. "Mais que isso, você me deu um filho. Me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Me deu amor quando eu tinha certeza que nunca sentiria de novo. E agora eu vou viver, o que muda tudo." Ele fez uma pausa, olhos fixos nos dela. "Você tem todo o direito de querer sua liberdade, de pegar a compensação acordada e voltar ao Brasil, reconstruir sua vida longe daqui. Eu não vou te prender com obrigações que foram feitas sob premissas falsas." "E se eu não quiser ir embora?" Isabela perguntou, voz tremendo. "E se tudo que eu quiser for ficar aqui com você e com Adam?" Khalid atravessou a sala em 3 passos largos e ajoelhou-se na frente dela, pegando as mãos dela nas dele. "Então eu vou rasgar aquele maldito contrato e te pedir para se casar comigo de novo, mas dessa vez de verdade. Não por obrigação, não por um ano limitado, mas para sempre, por amor. Porque você é a única pessoa que eu quero ao meu lado pelo resto da vida que eu pensava que não teria." "Então rasga o contrato", Isabela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Porque eu também te amo. Te amo além de qualquer acordo, além de qualquer dinheiro, além de qualquer razão prática. Você se tornou meu lar, Khalid. Você e Adam são minha família." O casamento real aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia tradicional emiradense completa,
com todos os rituais que o primeiro casamento civil tinha pulado. Isabela usou um vestido de noiva elaborado, com bordados em fio de ouro e pérolas, véu delicado e joias da família Al-Nasser que tinham pertencido à avó de Khalid. A cerimônia reuniu centenas de convidados, foi transmitida para todo o país e celebrada como uma união de amor verdadeiro entre um sheik que tinha sobrevivido à morte e a mulher brasileira que tinha salvado sua vida de mais formas do que uma. Dessa vez, quando Khalid a beijou ao final dos votos, foi com paixão e promessa, com toda a intensidade de alguém que sabia o valor de cada momento. E quando ele sussurrou, "Minha esposa, minha vida, meu futuro", contra os lábios dela, Isabela soube que tinha finalmente encontrado seu lugar no mundo. Isabela nunca pegou os 20 milhões de dólares. O dinheiro foi transferido para uma fundação que ela criou para apoiar mulheres em situações de abuso, oferecendo recursos, abrigo e recomeços. Sua mãe entrou em remissão completa e eventualmente se mudou para Dubai para estar perto da filha e do neto. Isabela voltou a trabalhar em restauração arquitetônica, agora como consultora independente para projetos em todo o Oriente Médio. Khalid abdicou de parte de suas responsabilidades governamentais, delegando mais para o conselho e para membros da família, escolhendo passar mais tempo com a família que quase perdeu. Ele ensinou Adam a andar, a falar em 3 idiomas, a trabalhar com madeira na oficina. Teve tempo para ver seu filho crescer, para ser o pai que tinha medo de nunca poder ser. E anos depois, quando Adam tinha 5 anos e perguntou como o papai e a mamãe se conheceram, Khalid e Isabela se entreolharam e sorriram. É uma história complicada. Isabela começou. Começou como um acordo impossível. Khalid continuou. E se transformou na maior bênção das nossas vidas. Eles concluíram juntos. Porque às vezes o amor vem das circunstâncias mais improváveis. E às vezes, os finais felizes acontecem para aqueles que já tinham desistido de acreditar neles. O homem que tinha apenas 1 ano de vida ganhou uma eternidade. E a mulher que aceitou um contrato impossível encontrou um lar onde nunca imaginou que pertenceria. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Deixe seu like e comenta de qual cidade você está assistindo.